A doença como linguagem da alma. A bacia. A bacia sustenta o corpo e é seu fundamento. Com 3 chakras, ela abriga mais centros de energia do que a cabeça. A serpente Kundalini descansa enrolada em seu piso e espera ser despertada para erguer-se até o alto da cabeça. Como fonte de energia, poder-se-ia relacionar esse recipiente com o Graal. A parte o segredo de nossa energia, ela abriga os órgãos de reprodução e com a bexiga e a porção final do intestino grosso, também os da eliminação. Representando as fundações da coluna vertebral, ela não somente sustenta toda a carga do tronco, mas também une entre si nossos órgãos de locomoção. Os movimentos realmente fortes partem da bacia, como se pode vivenciar com a prática do Tai Chi. Ela é o fundamento de nosso progresso, a placa de ressonância em relação à Terra. De fato, a bacia é também um instrumento musical e mostra como vibramos em relação à nossa base. A postura da bacia permite ver como as coisas estão paradas e como as coisas vão. 2 posições extremas se cristalizam. Uma delas é a bacia aberta, em que a pelve está tão inclinada para frente que seu conteúdo pode escorrer tranquilamente para fora. Essa postura força a coluna a curvar-se acentuadamente e nitidamente força o traseiro para fora. Sendo uma postura tipicamente feminina, ela é considerada excitante devido à sua evidente irradiação acentuadamente sensual. A referência sexual é manifesta. O andar lembra o de um pato. Ao acentuar o polo corporal inferior feminino, essa pessoa, além da bacia bem formada, pode frequentemente fundar-se também em pernas estáveis. Para compensar o traseiro acentuado, a barriga fica algo destacada e muitas vezes aumenta adicionalmente de tamanho devido à abundância de sentimentos que contém. Trata-se de uma pessoa que supera sua timidez nesses planos inferiores. O tronco e a região do peito, ao contrário, ficam levemente mais para trás e mostram que a autoafirmação fica em segundo plano em relação à estabilidade do corpo e à sensualidade. Essa postura, tipicamente feminina, é assumida pela maioria dos negros e se expressa em sua maneira de dançar. Praticamente não há brancos em condições de deixar sua pelve mover-se ao ritmo do blues com tanta naturalidade. Poderíamos ver todo o rock, que se desenvolveu a partir do rhythm blues, como uma tentativa de pedir desculpas à negligenciada bacia. Elvis the Pelvis foi um típico representante dessa tendência provocadora. Pessoas com uma bacia negligenciada e até mesmo sem vida sentem-se provocadas por esse tipo de movimento e de dança. O outro extremo adapta-se penosamente ao homem típico, que não permite fluir de sua pelve uma única gota de sentimento ou até mesmo de sensualidade, de tão fechada que a tem. Essa imagem típica da postura reservada é acentuada ainda mais pelas nádegas apertadas. Na postura oposta, o traseiro está relaxado e significa também abertura para trás. A pelve voltada para cima é a marca registrada dos mocinhos dos filmes de cowboy. A caixa torácica poderosamente desenvolvida e aprumada, ele empurra para frente. A bacia fechada e estreita, ou melhor, subdesenvolvida. As nádegas tensas garantem a retaguarda. Ele não se permite qualquer emoção ou sentimento, somente uma atenção tensa e uma férrea vontade de autoafirmação dominam a sua postura. A postura assumida tipicamente pelos soldados vai nessa direção, sendo que o soldado prussiano ainda por cima bate os calcanhares, indicando a seus colegas o quanto está adiantado no que se refere à paralisação dos sentimentos e domínio da sensualidade. Nessa postura, a energia sexual fica em desvantagem. Quando surge, não o faz de maneira sensual e sim de golpe, e muitas vezes de forma surpreendentemente precoce. A primazia da produtividade que acompanha esse hábito relaciona-se com o polo superior, masculino. Os sentimentos são restringidos e passam a segundo plano. A sensualidade é mantida sob estrito controle.
Essas posturas apertadas são frequentemente pagas com hemorroidas e perturbações sexuais. Tensões na barriga, na bacia e na parte inferior das costas são a regra. Muitas vezes, até mesmo a privilegiada cabeça reage com avisos dolorosos. As duas posturas extremas trazem consigo suas dificuldades. A solução está no meio, em uma postura que proporciona uma certa abertura, tanto para frente como para trás. A postura de pato abre para trás, acentuando assim a primitiva postura animal durante o ato sexual. No que a isso se refere, aparecem aqui nossos traços animais instintivos. Por outro lado, essa postura está fechada para a frente, a vida não é confrontada e a ela, em vez disso, se oferece a retaguarda. Na postura heróica, o âmbito posterior de nossa herança animal, temporariamente deixado para trás, é isolado e tudo é feito com base na confrontação. Na postura de pato, o membro masculino é escondido e dirigido para baixo. A postura heróica, ao contrário, o dirige orgulhosamente para cima, o empurra para frente e acentua seu caráter de arma, sendo que os desfiles reconhecidamente dizem pouco sobre a verdadeira força bélica. Herpes genital. Apesar da AIDS, trata-se aqui, de longe, da mais frequente enfermidade sexual. O vírus do herpes simplex já surgiu acima da linha da cintura como o chamado tipo 1, que ataca e desfigura os lábios e o rosto. O tipo 2 especializou-se na região genital. Externamente, não se diferencia de seu companheiro de armas em absoluto, e internamente, muito pouco. Igualmente poucas são as diferenças no que se refere à deflagração da infecção e seu quadro externo. Somente há algumas diferenças quanto ao comportamento. Substancialmente mais agressivo que a variante do mundo superior, apesar disso, o tipo 2 está menos difundido no mundo inferior, já que o contágio ocorre somente por meio das relações sexuais. Quando seu irmão gêmeo colonizou praticamente toda a humanidade moderna, o tipo 2 somente está em casa em cerca de 15% da nossa população. Na África do Sul, entretanto, ele infecta cerca de 70% da população negra. Com esses números, o herpes genital é pura e simplesmente a epidemia do prazer moderna. Ele também é considerado uma doença venérea pela medicina. Como lado sombrio do mundo voluptuoso de Vênus, ele sobrepujou de muito a sífilis e a gonorreia. Quando se pensa na histeria que desencadeou nos Estados Unidos, ele talvez ainda tenha sua época de ouro entre nós diante de si. Neste ponto, ele faz jus a seu nome, do grego herpetos, mal insidioso, já que, como os outros vírus de sua estirpe, fica pacientemente à espreita, escondido, aguardando sua oportunidade, para então atacar pelas costas, dolorosa e desconsideradamente. Ele se entrincheira nos gânglios posteriores da medula espinhal e dorme até que uma situação oportuna o desperta. A comparação com um submarino espreitando a vítima é oportuna. Embora nitidamente mais agressivo que a variante do mundo superior, o tipo no submundo orienta-se muito mais pelo padrão anímico no que se refere ao contágio. Tipicamente, a doença é desencadeada por uma escorregadela. O vírus pode ser transmitido dessa maneira, mas não necessariamente. A vergonha e o sentimento de culpa são frequentemente suficientes para levar o vírus a manifestar-se. A escorregadela pode criar tais problemas que as consequências acabam por vir para a própria pessoa. A infecção é então uma autopunição popular acerca, ao qual não se está realmente à altura e que indica palpavelmente, de maneira evidente e, sobretudo, o lugar onde o passo em falso ocorreu. Os afetados tendem frequentemente a colocar a culpa nos parceiros ilegais, mesmo quando esses comprovadamente não são portadores do vírus. Caso contrário, eles teriam de admitir que eles mesmos são a fonte da vergonha e, em última instância, também colocaram em perigo o próprio parceiro. Assim como todas as outras doenças venéreas, o herpes genital está impregnado de preconceitos morais.
Geralmente, doenças venéreas são consideradas como sendo especialmente sujas e vergonhosas. Em nenhuma outra parte, a cifra submersa é tão alta e em nenhuma outra parte a medicina projeta a culpa com tanta valentia. Inúmeras piadas cantam uma canção a esse respeito. O valente pai de família diz ao médico, após este ter diagnosticado herpes genital: "Eu devo ter apanhado isso no banheiro", responde o experiente médico da família. Que desconfortável. A possibilidade de apanhar o vírus em um banheiro é puramente teórica e não foi comprovada até hoje. Entretanto, é possível que uma latrina desperte tal horror e as correspondentes associações de repugnância, que o padrão interno de asco e os vírus já disponíveis sejam ativados. O WC esterilizado pode, portanto, disparar a herpes. Hoje em dia conclui-se necessariamente que o contágio do vírus, mesmo em burgueses socialmente melhor posicionados, somente ocorre por meio de relações sexuais, mas que muitos adoecimentos são surtos recentes de vírus há muito tempo presentes no organismo. Nesse sentido, os saltadores de cerca atrevidos, graças à consciência de si mesmos, levam vantagem em relação aos tímidos e com sentimentos de culpa. Durante o surto da doença, os vírus não se encontram somente nas células dos gânglios e nas vias nervosas, mas também sobre a superfície das mucosas dos órgãos genitais. A infecção, que quanto a seu aspecto não se diferencia das bolhas de herpes acima da linha da cintura, afeta acima de tudo as mucosas genitais. Os grandes lábios correspondem aos lábios superiores e os pequenos lábios correspondendo à glande do órgão masculino e à área do prepúcio. Toda a pele e toda a mucosa do âmbito genital e dos órgãos genitais femininos externos podem, além disso, inchar e inflamar-se. Os gânglios linfáticos genitais, postos de vigilância da área genital, ficam inchados e doem quando pressionados. Às vezes, as bolhas atingem o lado externo do pênis, a coxa e o períneo, chegando até a região anal. O chamado herpes anal depende sobretudo das práticas sexuais correspondentes. Trata-se quase sempre de lugares íntimos que estão carregados de considerável sentimento de vergonha. O fato de que o herpes genital ocorra com frequência em pessoas que começam cedo a ter relações sexuais e que trocam frequentemente de parceiros é óbvio em se tratando de uma doença venérea, mas os preconceitos o reforçam. Mulheres grávidas também são afetadas acima da média estatística. Uma pessoa marca a si mesma com as bolhas da herpes ou permite que a marquem, não por Deus, mas por um parceiro relativamente desconhecido na maioria dos casos. Isso não quer dizer que os afetados sejam culpados, mas sim que eles se sentem culpados. Assim como o herpes labial mencionado acima impede qualquer beijo, o do mundo inferior impede as relações sexuais. Os afetados veem seu desejo de mais desejo e se punem, com falta de desejo e com a dor, por seu desejo sujo. O que estabelece a relação com a sujeira são as pequenas bolhas, especialmente depois que o líquido que contém fica turvo devido à concentração de bactérias. É natural a associação com alguém que pesca em águas turvas e abriga intenções turvas. As bolhas finalmente se rompem e o líquido repugnante espalha-se pelas partes íntimas. É nítida a associação com a seiva do desejo que aqui está em seu lugar. Caso as secreções se tornem purulentas, mais espessas e amareladas, a associação com o sêmen é ainda mais direta. Este também é perigoso e poderia infectar uma mulher com uma criatura proveniente da parceira errada, razão pela qual é cuidadosamente isolado em tais situações. Na fase seguinte da infecção, a confluência de bolhas pode levar à formação de grandes áreas de feridas superficiais que simbolizam a abertura perigosa que o afetado se permitiu. No estágio em que está sarando, as crostas lançam um holofote sobre as atitudes internas incrustadas, no que se refere à sexualidade com as quais se vive. É a infecção pela impureza, já que a sexualidade socialmente descontrolada continua sendo um tabu, mesmo em tempos aparentemente esclarecidos. A vergonha arde sobre tudo isso.
Dependendo das forças da ameaçadora instância do superego, os pensamentos classificados como impuro já podem ser suficientes para colocar em marcha a autopunição viral. Vistos dessa maneira, os vírus da herpes são tropas vingadoras do superego. Somente o pensamento de abandonar o caminho ordenado e legal prescrito e dar uma escapada, saltar para o lado ou vaguear pelo estrangeiro pode parecer suficientemente digno de punição. Aqui poderia estar também a razão anímica para o surto durante a gravidez dos vírus acumulados, já que se trata de uma época em que a mulher precisa confiar de maneira muito especial em um companheiro. Caso, entretanto, ela remexa em pensamentos ou concretamente em tabus, a autopunição pode ser aplicada de forma especialmente rápida e drástica. Não é somente a própria segurança que está em perigo, mas também a da criança não nascida. Por um lado, o perigoso e o proibido são muito quentes, e por outro, a futura mãe condena a si mesma por todos os riscos assumidos intencionalmente, que põem em perigo o futuro de seu filho. Há um perigo concreto de que a criança seja infectada pelo herpes durante o nascimento ou mesmo antes. Uma infecção do recém-nascido por herpes é sempre uma ameaça à sua vida. A base anímica do herpes genital está na ambivalência do desejo e do sentimento de culpa. Inveja-se algo que no fundo não se pode invejar. Assim, a inflamação genital é uma reprodução do conflito que pulsa no íntimo entre o prazer genital e o medo da impureza. O desejo da carne alheia e o nojo do prazer carnal e da infidelidade colocam-se um diante do outro como adversários. Em primeiro lugar, vem a luxúria. A punição, entretanto, lhe pisa os calcanhares, ou melhor, as vergonhas, golpeando de forma dolorosa e múltipla. A renúncia a outras aventuras no reino da luxúria, forçada pelo superego, soma-se à vergonha, e isso agora inclui até mesmo o terreno permitido. Quando se compara o breve momento de prazer com a extensão da condenação que acarreta, o resultado é um desequilíbrio que pode realmente fazer desaparecer todo o desejo da pessoa. Portanto, não é de admirar que os afetados se tornem receptivos às projeções de culpa de um ambiente imobilizado que somente gosta de condenar aquilo que deseja para si mesmo, mas não se atreve a concretizá-lo. Delineia-se um círculo vicioso. A tentativa de reprimir ainda mais o desejo após a má experiência leva a um represamento ainda maior e somente torna a próxima ruptura do dique ainda mais provável. Desejo e êxtase são necessidades humanas fundamentais que não podem ser eliminadas do mundo, somente postas de lado. Atiradas para o lado, elas aterrissam na sombra. Seria melhor encorajar o afetado, proporcionar-lhe vias de escape, já que as escapadas não são, naturalmente, as únicas possibilidades. Em qualquer caso, é necessário seguir as necessidades ardentes, voltar a acender as chamas no âmbito do desejo, em vez de cultivar inflamações. Quando alguma coisa coça, dever-se-ia raspar para descobrir o que se esconde por trás e que deve ser vivido. O que não quer dizer não permitir que nada pegue fogo a partir de agora e somente perseguir necessidades eróticas superficiais. A sexualidade não é mais, mas tampouco é menos que o aspecto físico do amor. A região das vergonhas quer ser preenchida de vida e transforma-se em tema em seu duplo sentido. Trata-se aqui de mais abertura viva em relação a si mesmo e aos outros. É certamente melhor meter-se com uma pessoa e aprender a conhecê-la em suas múltiplas facetas que fazê-lo com muitos parceiros virais. Abrir-se inteiramente para uma pessoa é muito mais significativo que abrir-se um pouco para muitas. É possível aproximar-se perigosamente de um ou de uma, mas dificilmente se conseguirá isso com muitos ou muitas. Para satisfazer as exigências totalmente primordiais desse tema, é necessário viver a abertura para o novo, para o estranho, que existe no salto de cerca, assim como a vergonha que se expressa na autopunição subsequente. Há uma possibilidade redimida no desejo secreto
que contém tanto o estranho como a vergonha. O grande segredo que cada parceiro representa é a própria sombra, que deveria proporcionar material suficiente. O nojo e a vergonha do estranho, dos outros, também são tema e lição. O que não está na própria pessoa não pode assustar de fora, como constatamos em relação ao herpes dos lábios superiores. Trata-se, portanto, de investigar o que é tão estranho ao próprio ser, a ponto de precisar ser procurado e negado nos outros. O objetivo distante é tornar-se tão aberto como implicam as feridas da infecção. A terapia da medicina acadêmica não tem muito a oferecer, já que não existem antibióticos contra os vírus, tais como os que combatem as bactérias, sendo que os antivirais têm uma ação muito limitada. Eles somente mantêm os vírus em um estado estático. A descoberta recente mais interessante é um remédio produzido pelo próprio corpo, que sempre esteve à disposição do médico interno e que a medicina chama de interferon. Trata-se de uma substância secretada pela célula atacada por vírus pouco antes da sua morte e que está em condições de proteger as outras células dos vírus. É, por assim dizer, o testamento da célula moribunda para as que ficam e que põe fim aos outros vírus. O conceito é familiar. Ceder ao vírus leva, em última instância, à sua superação. Perguntas. Como estou em relação aos sentimentos de vergonha e culpa sexuais? Tenho a tendência de punir-me pelos passos em falso? É o herpes minha punição pelo desejo de desejos ilegais? Tenho uma postura natural em relação ao sexo ou prepondera em mim a parte que o nega como algo sujo? O que ouso arriscar sexualmente em relação a mim mesmo, em relação a parceiros estranhos? Descubro ainda coisas novas com meu parceiro ou somente com parceiros novos? Que conflitos sexuais não admito? Onde tenho que abrir minhas fronteiras nas dificuldades sexuais? O que me dá coceira? O que me queima realmente? Como poderia dar a meus genitais a atenção pela qual ardem, com desejo e sem sentimentos de culpa? Em que medida não admito realmente meu parceiro e seus ou meus segredos? A próstata e seus problemas. Aumentos de tamanho da próstata são um problema amplamente difundido na idade madura dos homens. Através desse paulatino aumento de tamanho, a próstata, que envolve a uretra masculina, pressiona o fluxo de urina. Ele é estrangulado e a tendência ao estrangulamento é crescente. A bexiga somente pode ser esvaziada através dela com uma pressão considerável, o que transforma o ato de urinar em um esforço, sendo que a bexiga não mais se esvazia completamente. Isso faz, por um lado, com que seja necessário urinar mais frequentemente, perturbando assim o sono, e por outro, o fluxo de urina, o orgulho de tantos meninos, transforma-se em um fio cansado. O grande arco urinário sucumbe clamorosamente e os mictórios públicos são penosamente evitados, já que a fraqueza do jato é sentida como humilhante. O orgulhoso jato com o qual o menino aposta quem chega mais longe na vida também serve nessa época precoce para diferenciar-se de maneira expressa do sexo, que nesse aspecto é decididamente mais fraco. Soma-se a isso o fato de que a postura masculina ao urinar é uma postura de poder. Com as pernas bem afastadas, o jato é dirigido agressivamente para diante. Nos jogos dos meninos, o membro torna-se realmente um aparelho esportivo. A Bíblia já utiliza a sonora palavra escolhida por Lutero, pissen, urinar, como um símbolo da força masculina. A postura feminina correspondente, ao contrário, exerce um efeito de humildade. A mulher se põe de cócoras e, na postura agachada, deixa que o líquido flua. Quando essa capacidade de diferenciação cede à medida que a idade avança, o corpo indica que se está aproximando do sexo fraco. Ele agora não pode mais eliminar sua água com tanta facilidade e formando um arco tão alto, situação na
qual as mulheres vivem sempre. O organismo explicita que a aproximação ao polo feminino tem lugar no plano corporal. É natural suspeitar que a tarefa propriamente dita, a aproximação ao próprio polo feminino, a ânima, fica aquém do necessário e o corpo precisa viver o que a alma evita. O sintoma mostra a tarefa. Trata-se da anulação das fantasias masculinas de grandeza. O corpo torna sincero e força o afetado a reconhecer que seu jato masculino e a irradiação a ele relacionada já não chega muito longe. A tarefa de aproximação ao polo feminino se concretiza simultaneamente em sentido figurado. Uma indicação terapêutica corrente lança uma luz adicional sobre o quadro sintomático. A função da próstata é produzir líquido para que tudo deslize bem durante o ato sexual e o sêmen seja aprovisionado para sua viagem. O tamanho da próstata, consequentemente, diminui devido ao esvaziamento. Nesse ponto, o conselho do urologista para que se tenha relações sexuais com frequência é consequente. Caso, em relação a isso, o paciente não esteja disposto ou não seja capaz, ele força o próprio urologista a palpá-lo. O dedo metido no ânus pode exercer pressão sobre a próstata aumentada e espremê-la por meio dessa massagem anal. A própria atividade sexual está certamente sendo levada em consideração, pois o fluxo de sêmen que surge é um alívio. O sintoma da doença quer forçar o paciente a relacionar-se mais com sua sexualidade. Nesse contexto, é interessante notar que nas culturas árabes, onde a atividade sexual frequente até a velhice é a regra para o chá de posses, não surgem quaisquer problemas de próstata comparáveis. Por outro lado, a hiperplasia da próstata é muitas vezes o resultado da impotência. A glândula produz líquidos que então não são mais utilizados. Eles ficam represados e torna-se necessário ampliar a represa. O sintoma da doença força a exercer mais a sexualidade e, com isso, ao reconhecimento e à elaboração do tema da polaridade. O paciente evidentemente deixou de se ocupar suficientemente do assunto. É necessário, portanto, recomendar-lhe mais contato físico com o sexo feminino e mais contato anímico com o próprio lado feminino. Com a idade avançada, o centro de gravidade do encontro sexual desloca-se para o encontro com a ânima. Quanto a isso, o plano corporal continuará sendo importante nesse sintoma na mesma medida em que não foi suficientemente trabalhado até então. A próstata inchada indica também a necessidade de um crescimento adicional da masculinidade. Entretanto, o grande objetivo continua sendo realizar em si o polo oposto, não no plano do jato de urina, mas no da irradiação anímico-espiritual. Perguntas: em que medida sinto-me enfraquecido em minha irradiação masculina? Sinto-me velho e desgastado para o sexo? Onde luto contra resistências tenazes crescentes? O que não bate com minha soltura? Onde estanco algo? Não chego lá na vida? Onde ponho o grande arco para fora? Onde o perdi de vista? Que papel desempenha o feminino na minha vida? Que papel desempenha o sexo fraco? Que papel desempenha o encontro sexual com ele? Em que medida encontro a feminilidade em mim? A articulação coxo-femoral. A articulação coxo-femoral é a base de nosso caminhar e, com isso, o lar de nossos passos e progressos em grande e pequena escala, para o bem e para o mal. Toda viagem começa com um passo e também toda caminhada. Dores na articulação coxo-femoral, que na maioria dos casos têm origem em uma artrose, impedem essas caminhadas e sinalizam aos afetados que não se pode mais contar com grandes progressos. Eles somente avançam na vida com dores. Ao lado do surgimento de desgastes, são colocados em questão como base medicinal, sobretudo, os problemas reumáticos. A tarefa seria conformar-se com o
descanso forçado, reconhecer como o progresso e o movimento são difíceis e dar passos internos em vez de externos. Com a admissão de que a capacidade de articulação nesse plano foi perdida, os objetivos externos desaparecem na distância. Ao mesmo tempo, nesta oportunidade pode ocorrer aos afetados que continua sendo possível articular e também alcançar objetivos internos durante o descanso forçado. A articulação desgastada, que com seu andar tenaz dá a impressão de não ter sido lubrificada, sinaliza que os caminhos externos devem ser limitados. A situação encalhou. Isso leva naturalmente ao descanso. Caso este seja suficientemente profundo, dele resultará novamente movimento, na verdade, movimento interno. A saída utilizada hoje é a articulação coxo-femoral artificial, um truque tão genial como o contrário ao desenvolvimento, que permite à pessoa voltar a viver como se nada tivesse acontecido. Aqui também há uma chance para a sinceridade, na medida em que se admita que o progresso almejado no futuro é artificial, que, estritamente falando, não mais se para em pé sobre as próprias pernas. Novamente, é de supor que a partir de agora é preciso contar mais com a ajuda de outras pessoas para as coisas externas e, por essa razão, tornar-se mais autônomo nas coisas internas. Daí pode-se derivar também a conclusão de que o progresso externo pode ser um progresso forçado artificialmente, desde que o genuíno ocorra em um outro plano. Perguntas: como avancei na vida? Como progredi? Somente considerei objetivos externos? Consegui alcançá-los? É possível alcançar meus objetivos por caminhos externos? Onde encalhei ou me enganchei? Que papel desempenha para mim o descanso e o recolhimento? Onde aterrissei internamente e onde ainda quero chegar? Aprendi a amparar-me na ajuda externa? Torná-la útil para minhas necessidades internas?